Eu iniciei na Ernesto Ren, comecei bem jovem. Isso foi dia 1º de dezembro de 1961. Lá nós começamos a fazer então a parte da lataria das trilhadeiras. Tudo que tem nessa trilhadeira era feito ali. Mas aos poucos foi entrando outros tipos de produção. Por exemplo, peças para colheitadeiras. Essas peças para colheitadeira eram várias marcas. Isso fez com que a empresa crescesse. E como o produto era bem feito, cada vez vinha mais pedidos. Isso deixou a gente muito feliz, porque a gente viu que o que nós estávamos fazendo era correto, era de primeira qualidade. Então outras montadoras se aproximaram, apareceram em Panambi, não sei quanto tempo eles estavam aqui, da Dinamarca, 2 irmãos. Era difícil entender eles, mas eles tinham uma colheitadeira, mas não tinha picador de palha. Então eles trouxeram folhetos e pediram para que a firma fabricasse os picadores de palha. Esses picadores foi muito difícil, porque nós não tínhamos nada a não ser algumas fotos e uns folders. Olhava aqueles folhetos assim, a gente ficava, como é que nós vamos fazer sem um desenho, sem nada? Mas meu ex-patrão, ele era muito inteligente, ele tinha pouco estudo, mas era um cara criativo. E eu ajudando ele, nós começamos a fabricar, fizemos um protótipo e colocamos isso na máquina. Isso não era fácil, mas deu certo. A primeira foi difícil, a segunda já foi mais e começamos a produzir em série. E deu certo, graças a Deus. E fomos indo até conseguir fazer o primeiro. Aí foi testado e deu certo, e aí começamos a fazer mais. E isso virou um produto muito útil para a firma, financeiramente, né? Aí chegou num momento que aquilo lá era tudo pequeno. O que o Ingomar fez? Ele comprou muitos hectares num bairro chamado Jaciandi e começou a trabalhar para aumentar, para ter mais espaço. Isso durou um bom tempo. O pessoal chamou ele de louco, comprar toda aquela terra, se a empresa lá embaixo era pequena. Aos poucos ele foi começando a construir e comprar máquinas grandes, modernas. Tipo, prensas que nós tínhamos lá embaixo, a maior era 40 toneladas. Aí compraram uma de 80, todo mundo parou para olhar. Oh, que máquina grande! Ao mesmo tempo entravam produtos que precisavam dessas máquinas. Assim a firma foi avançando. Eu me emociono porque Deus mandou o Ingomar aqui para Panambi. Não sei como ele conseguiu entrar na Ernesto Ren, mas o fato é que ele começou a trabalhar como desenhista, projetista. Com a vinda do Ingomar, ele foi fazendo aquele serviço que ele era para fazer e mostrou qualidades para fazer algo mais. Na posse, o Ingomar disse uma coisa que ele está cumprindo até hoje. A partir de hoje, não vai ter mais atraso para os funcionários. Não sei quantas pessoas gravaram isso, mas eu gravei. Por quê? Porque ele sustentou, está sustentando até hoje. Então, ele é o grande responsável pela existência da Bruning. Ele transformou essa empresa, para ele não tinha hora, como para nós também não tinha hora. Ele era chamado às vezes de noite, quando tinha algum problema, passava a noite toda lá ajudando. Então ele se dedicou muito, por isso que cresceu essa empresa. Uma grande virtude que o Ingomar tem, isso a gente percebeu, às vezes ele era duro com as pessoas, mas ele acreditava nas pessoas. Quando elas demonstravam interesse, demonstravam capacidade, ele até hoje é assim. Eu tive muitas alegrias dentro da Bruning, mas uma que não tem praticamente nada a ver com serviço
foi quando o prefeito da cidade foi fazer uma visita para o Ingomar e pedindo para que ele colocasse um representante para vereador. Minha maior alegria foi quando eu senti que o Ingomar queria que eu fosse o candidato, porque ele acreditava em mim. E isso jamais a gente esquece. Porque porque ele insistiu, acreditou em mim, me apoiou, junto com outros colegas, e eu com isso, eu fui eleito, fui o mais votado do partido, que elegeu 4, coisa que nunca tinha acontecido. Isso me deixou muito orgulhoso, muito alegre por ter conseguido uma coisa que eu jamais pensei que eu ia conseguir. É uma alegria muito grande. Hoje, quando eu passo por perto, vejo aquela fábrica daquele tamanho, coisa que ninguém imaginava que seria um dia desse tamanho. E a tendência é crescer. Mais ainda, eu sou Arnaldo Schollmeier, sou aposentado, trabalhei 34 anos na Ernesto Ureno.